Oi, pessoal, tudo bem? Olha, eu vim mostrar para vocês aqui as minhas galinhas poedeiras. E, gente, agora eu acho que eu tô com umas 10 só. Eu diminuí, no começo, vocês lembram, acho que era 30. E aí eu fui diminuindo porque eu já disse, a gente não estava vencendo os ovos. Aqui não consegui vender e só a gente não vai consumir ovo todo dia, né? Então eu diminuí, só fiquei com 10. E uma pessoa perguntou para mim se estava dando certo o sistema que eu estou criando, se elas estavam botando. Olha aí, cantando para botar. E tá dando certo sim, gente, ó. Eu nem tô deixando elas mais no pastinho que eu fiz para elas. Eu fiz um cercado lá grande e tinha capim. Mas agora eu abri lá, por quê? Tá tendo muitas frutinhas aqui, ó. E elas ficam por aqui comendo siriguela. Na época da manga elas estavam comendo manga. Então eu deixo, tem ingá ali. Então eu deixei ela solta. No sistema caipira mesmo. E outra coisa, as pessoas não acreditam. Eu não estou dando ração mais para elas. Eu dei sim quando eu era pequena, dei inicial, depois de crescimento. E depois eu soltei elas. E a única coisa que eu dou, gente, é o milho. De manhã eu trato delas e às vezes à tarde eu também trato. Só isso. Não estou dando ração de jeito nenhum. E elas estão botando. E elas botam mesmo. Quando eu escuto cantar é lá, e só que tem um problema. Elas não botam no ninho toda vez. Elas saem botando por aí, gente, elas não têm controle. Um dia elas ficam no ninho, 2 dias elas botam, depois já não bota mais. Então você tem que estar vigiando para estar vendo aonde que elas botam. E aqui tem um problema sério, tem um passarinho aqui que ele bica os ovos, ele bica o ovo e chupa todo o líquido. Então o Renato tem encontrado, eu e o Renato tem encontrado muito ovo no ninho já bicado. Então quando eu escuto cantar assim, eu já vou, se eu posso, eu já vou logo e recolho os ovos, porque senão a gente acaba perdendo os ovos. E elas ficam por aí, gente, ó, nesse mundão aí de meu Deus, olha só. É muito espaço aqui para elas estar andando, tanto que ó, tem galinha para todo lado aqui, ó. Elas estão aqui, olha, lá no fundo lá, ó, que é pasto, ó. Lá bem lá no fundo lá, ó, tem uma lá, elas andando, ó. Elas andam por aí tudo. E olha lá, cantando. Aí daqui a pouco elas começam a botar. Ó, lá na frente, lá onde que o galo tá, também tem. Então elas ficam assim, ó, indo para todo lado. Então a gente tem que estar dando uma procurada no ninho. Mas elas botam sim sem a ração. Só que nem eu disse, aqui a gente não está vendendo os ovos. Eu não preciso daquela frequência de ovos. Só que essas aqui estão botando todos os dias. Mas eu creio que uma pessoa, se ela vai vender só os ovos, seja melhor dar a ração, né? No caso. Aqui eu não preciso, porque se elas botar um dia e outro dia não, para mim tá bom demais. Só que nem eu disse, elas estão botando todos os dias só com milho. E por que que eu preferi criar elas aqui do que as caipiras? Eu tenho umas caipiras aqui, eu acho que eu tô com 3. As outras eu acabei todas. Porque essas daqui, os ovos delas são maior. Vocês podem ver que os ovos são maior. Na hora de fritar é melhor, criado nesse sistema. Então eu prefiro do que o da caipira mesmo. Mas eu tenho umas caipiras aqui que é para deixar para elas chocarem, né? Para a gente ter um frango caipira aqui. Então eu só fiquei com 3, porque que nem eu disse aqui, a gente não consome muito, porque nós somos em poucas pessoas. E quando eu abato um frango aqui, gente, dá para umas 2 vezes, 3 vezes um frango. E ainda sobra. Então, eu falei, eu não vou ficar criando um monte de galinha caipira e frango. Às vezes você mata, põe no freezer, mas fica lá. Então, não. Falei, vamos diminuir. Vou ficar só com as galinhas botadeiras, que o ovo a gente até consome um pouco mais. E só um pouquinho de galinha caipira, para de vez em quando ter um franguinho. E aí tá bom, porque o milho você tem que dar. Milho você tem que dar todo dia. E o milho aqui tá caro, então não tem como. Para você ficar criando galinha e frango para você ter prejuízo, não adianta, não tem como.
Então a gente diminuiu e tá bom assim. E mesmo assim, gente, ainda acaba sobrando ovos. Porque 10 galinhas, você imagina botando ovo todo dia? Por mais que você faz bolo, pão, né? Aí só que aí eu dou aqui para os meus vizinhos, se vem alguém aqui, eu junto e mando, né? Então aí não tem tanta perca. Mas se eu tivesse com as 30, ah não, aí ia acabar estragando. E dá dó estragar. É que nem das minhas codornas, né? Minhas codornas estão botando demais. Eu entrego no mercado, mas eu estou entregando pouco. Então tá sobrando ovos e a gente está pensando em diminuir bastante, para ter só um pouquinho mesmo. Então, gente, ó, é isso aí, ó. Olha lá, o galo vem vindo ali, ó. E o galo chama elas lá, ó. Ele mesmo leva elas para botar e fica assim, ó, o dia inteiro andando para lá e para cá, ó. E assim é que eu falo, é a maneira de criar mais saudável, né? Porque elas não ficam ali presas ali. E agora, nessa época, tem bastante semente, que nem vocês podem ver, o capim está bem alto. E tem bastante sementinha, tem bichinho para elas estar comendo e estar ciscando. Então, às vezes, quando eu falo para a pessoa, a pessoa pergunta se eu tenho ovo, eu falo, eu tenho ovo, só que não é galinha caipira. Ah, então eu não quero. Mas, gente, o que diferencia da galinha presa a galinha caipira criada desse jeito, ela se torna galinha caipira. Porque ela está sendo criada, é só a raça que é diferente, mas ela está sendo criada do mesmo jeito que a galinha caipira. A única diferença é que ela tem uma raça e que os ovos são maiores, mas o sistema é o mesmo. Não é às vezes a pessoa pensa, então está criada na pura ração. Não, essa maneira aqui não, ela não está criada na ração. Ela está criada como galinha caipira mesmo. Bom, gente, então é isso aí. Beijos, fiquem com Deus.